Fala pessoal, está começando mais um Conversa de Dono. Meu nome é Juliano Franco, sou proprietário da Ecosys Marketing Digital e esse daqui é um canal, um podcast que vem trazer muitas histórias de vida de pessoas que empreendem e também desenvolvem o empreendedorismo local. Hoje eu vou estar conversando com o Ricardo Córdova, ele que é da GB Investimentos, um escritório parceiro da XP, e vem falar para nós sobre como que o pequeno empresário, ou até mesmo você que tem aí uma gordurinha todo mês, que quer fazer um investimento pensando lá no seu futuro, seja ela por metas rápidas, metas curtas ou até mesmo uma meta mais longa. Então vem junto conosco, fica aí com a nossa vinheta que o episódio de hoje está super bacana. Sim, pessoal, eu estou aqui de frente com o Ricardo Córdova e você que já acompanha o nosso canal, já assistiu outros episódios, sabe que antes de eu chamar ele para as perguntas, para a gente tirar as dúvidas e entender um pouco mais sobre o nosso tema de hoje, eu peço que o nosso convidado se apresente. Então, Ricardo, quem que é você fora do mundo dos investimentos? Bom, muito prazer, Juliano. É um prazer enorme estar aqui participando do seu podcast. O Ricardo Córdova, fora do mundo dos investimentos, ele é o esposo da Chanises, pai do Teodoro. Ele toca bateria, depois de velho decidiu aprender um instrumento. E também agora é jogador de pádel. Gosto muito de vôlei também. Vôlei, isso daí é desde os 14 anos eu jogo. Não tive muita altura para a prática do esporte, mas a gente se esforça. Mas o pádel agora é o novo hobby. Eu acho que depois do beach tênis é o novo queridinho da galera. Beach tênis eu ainda não consegui pegar muito. Ele abriu os caminhos, né? Mas como a gente tá em Lages, na Serra, daí ele não combina muito. Não é que não combina, né? Para tu ter a areia aqui é mais complicado, né? Daí o pádel eu acho que vai explodir mais. Tu tá fazendo aquele ali na... Esse novo que abriu agora ali na... Não tenho parado, onde me convidaram para jogar. Boa, convidou, tá indo. Porque eu sei que tem uma lá na saída da cidade, né? Tem uma outra ali na Cará, né? Não vamos falar a marca porque não tem ninguém patrocinando nós aqui. Mas fica o convite, se um de vocês, proprietários, né, de quadras de beach tennis e pádel, quiser participar aqui contando a história, sejam bem-vindos ao nosso canal aí do Conversa de Dono. Ricardo, como que começou a tua história aí nesse mundo do investimento? Como é que essa trajetória do mercado financeiro entrou na tua vida? Então, essa daí é uma história um pouco engraçada até, porque eu comecei totalmente ao contrário do que deveria ser. Eu conheci o Bitcoin, primeiro item ali que eu conheci de mercado financeiro, que hoje em dia está muito mais em evidência, mas comecei fazendo operação alavancada com Bitcoin. Então, é o que eu digo, é o craque das operações, assim. E daí ali eu comecei a ganhar bastante dinheiro, perder muito dinheiro, sem entender o porquê que isso estava acontecendo. Então, foi ali que começou, foi o primeiro passo para eu começar a buscar mais conhecimento sobre o assunto. Porque até então era tudo muito na sorte. E eu até digo, teve um dia que eu ganhei 20 mil reais e na semana seguinte eu perdi todos eles mais um pouco. Então, a partir dali eu digo, não, eu tenho que começar a estudar o negócio. E depois disso, muita gente veio me falar, cara, você tem um conhecimento legal de investimentos, por que você não trabalha com isso? Então, esse dali foi o meu start, foi começando a fazer day trade com Bitcoin e depois querendo aprender mais sobre a coisa. Isso foi em que ano, Ricardo? Isso dali foi... O tempo que o Bitcoin valia uma pizza? Não, foi um pouquinho depois ainda. Ali ele já estava nos 100 mil reais ali na época. Foi meados ali de 2016, por aí.
Ah, legal. Cara, eu tenho uma história desse Bitcoin. Me ofereceram lá na época do negócio, quando ele era bem baixo. Assim, e eu disse, o que tu quer entrar nessa pirâmide aí e tal? Não sei o quê. Nossa, perdi uma casa. Isso daí é verdade. Até teve um colega nosso, quando eu trabalhei na ND Digital, uma época, e ele disse, vamos comprar Bitcoin, não sei o quê. E eu fui lá olhar aquele gráfico e disse, mas você tá ficando louco, eu vou botar dinheiro nisso daí. Qual que foi? Então foi em 2016 ali, né, que você teve assim, vamos dizer assim, essa virada de chave na tua vida na questão de carreira. Tu comentou da ND, tu trabalhava aqui na NDZ? Trabalhei na ND Digital uma época. Eu comecei a minha carreira trabalhando na Ambev. Então tu conheceu o Marco Sevey. Sim, sim. Ele esteve conosco aqui no episódio retrasado, falando sobre startups e sobre a adega, que ele tem uma loja de adegas, né? Ele vende online, então você foi colega dele. Ele foi até meu professor na faculdade. Sim, ele foi, eu acho que é dos sistemas, né? Agora quem é o professor lá é o Gatino, não sei se tu conhece. Também foi meu professor. Vai ser nosso convidado semana que vem. Então fique atento aí, semana que vem vai estar o Gatino falando aqui. Então, te cortei, voltando ali... Então, eu comecei a minha carreira trabalhando na Ambev. Daí da Ambev, eu trabalhei 1 ano e meio na Ambev, surgiu uma oportunidade de trabalhar na Bernec, que hoje tem uma unidade instalada aqui em Lages, mas eu fui para Curitibanos trabalhar. Só que eu não fui necessariamente para Curitibanos. Morei todo o tempo em Correia Pinto, que é de onde eu sou natural, e daí viajava todo dia para trabalhar. E lá também trabalhei 1 ano só, e daí surgiu a oportunidade de vir para a ND Digital. E nessa época eu já estava fazendo sistemas de informação. Então eu trabalhei uma época aqui e eu trabalhei num produto que ele foi encerrado ali, meio que as empresas se desligaram uma da outra e eu acabei indo para mantendo na ND Digital e depois voltando para essa empresa que na época era a Hunt. Então saí da ND Digital, fui para a Hunt trabalhar como desenvolvedor. Só que durante todo esse tempo eu não me encontrei na área e acabei voltando para a Bernec. Então, depois disso eu passei 8 anos, quase 9, trabalhando na Bernec. Até sair da Bernec e vim para o mercado financeiro, vim para o escritório que eu estou hoje, a GV Investimentos. E foi através de um curso que eu vi no Instagram da XP. Todo mundo falando desse negócio, cara, vai trabalhar com investimentos, vai trabalhar com investimentos. Eu estava um pouco descontente com a minha situação dentro do trabalho e eu digo, cara, eu vou fazer esse curso, que era um curso preparatório para a Ancor, porque para atuar na minha área, eu preciso ter essa certificação. Então, eu fiz a certificação da Ancor, passei na primeira prova e já entrei em contato com o pessoal da GB, porque dentro do curso da certificação, a gente teve contato com alguns escritórios. E um deles foi o que eu estou hoje. E eles fizeram a gente meio que meu olho brilhar para entrar para dentro da operação. Ah, tá. A GB, então, não é um escritório seu. Você é um representante, vamos dizer assim, da GB. Eu sou sócio. Você tem participação. Isso, eu tenho participação dentro do escritório da GB. Todo mundo que entra como assessor é sócio do escritório. Ah, entendi. Mas a sede, vamos dizer assim, onde fica a sede da sede, GB? o escritório, ele iniciou em Bagé, no Rio Grande do Sul, próximo da fronteira com o Uruguai. Bacana. Vamos passar aqui para a parte de formação, daí depois a gente entra na parte de investimento, que é bem interessante aí. Boa. Qual que é a tua... Tu falou ali que o Marcos Sevey, qual que é a tua formação? Já que ele só tu é formado em sistemas? Não sou formado em sistemas. Mas não era sistema, porque o Marcos Sevey foi professor de sistema, ele foi até, acho que coordenador do curso, né? Eu acho que na época era o Clayton. Também, que tá tudo grudado, né? Eles estão tudo umas startups, tudo junto até hoje. Então, na época era o Clayton, mas eu não cheguei a concluir o curso. Então, eu fiz boa parte do curso, mas chegou numa época que eu disse, não, eu acho que continuar não é o passo certo. Eu tô vendo que a minha carreira não vai ser na área, então eu não acho que seja vantajoso para mim concluir o curso. E daí eu parei o curso, voltei a trabalhar na indústria, então a partir dali eu não continuei. Mas hoje eu faço o curso de Ciências Econômicas,
Meu principal objetivo em fazer o curso de Ciências Econômicas é fazer a certificação do CFP, que é para ter um certificado internacional de planejador financeiro. Então, é uma certificação de reconhecimento internacional que muito pouca gente aqui no Brasil tem. Então, esse é o principal objetivo que eu estou buscando a conclusão do curso superior, que é um dos pré-requisitos. Legal. E conte para nós aí, quem não entende muito, né, vamos dizer assim, da tua profissão, né? Qual que é o papel hoje de um assessor de investimentos? Então, o nome, ele acaba limitando muito o entendimento até das pessoas qual é a atuação do assessor de investimentos. Porque, além de investimentos, a gente trabalha em várias frentes, seja para aquisições, pensando em um financiamento, um consórcio, a sucessão patrimonial, você pensando em um seguro, montagem de uma holding. Então, a gente faz, como a gente diz, um planejamento 360 da vida do cliente. Então, a gente pega objetivos, o patrimônio que ele já tem construído ou que ele vai construir, leva tudo isso em consideração para ver o que ele precisa para montar a vida financeira dele. Então, vai muito além de só investimentos. Entendi. E qual que é Porque hoje ainda já se fala bastante, né? Eu sigo os sócios ali, o podcast dos sócios, Sim. Eu sigo o Thiago Negro, até tô com um livro dele lá na cabeceira da cama, lá que tô para ler, mas eu acho que vai para um ano que tá lá. Que é aquele que o homem que comprou o tempo. Viu esse livro? Sim. Aí eu comprei, eu fiquei pé da vida com ele, porque ele fez um pré-lançamento, comprei, daí depois não lançou, aí tive que ficar quase mais um ano esperando vir o livro, mas veio o livro lá. Tá. Agora tem que terminar de ler, né? Mas por que você, na tua opinião, apesar da gente ter essas pessoas hoje que trazem muito, tem aquele, como é que é o não sei o que, pobre? Primo pobre. Primo pobre. Ele sacada aqui o cada vez, né? Ele também fala, né, sobre, mas daí ele aborda vamos dizer assim, o bem pequeno micro investidor, né? Por Sim. isso que ele é o primo pobre que ele fala, né? Porque é aquele cara que às vezes tem R$50 por mês, R$100 por mês para fazer o investimento. E já é possível, né? Sim. Mas para você, assim, por que você acredita que existe tanto medo ou talvez até desconhecimento nessa parte de investimento no Brasil, assim, é onde tu... É que o Brasil, eu sempre digo que ele tem uma cultura de que chega no final do mês, se sobra R$50, ele tem que ver a conta zerada para começar o mês de novo, né? Essa daí foi uma cultura que foi criada dentro do brasileiro. E tem muitas outras coisas também que vieram e machucaram um pouco também a pessoa que estava a fim de investir. A gente teve vários casos de pirâmides, golpes, então eu acho que isso daí machucou muito a pessoa que tinha o interesse no assunto. Então eu acho que são esses daí os principais pontos que acabaram distanciando um pouco o brasileiro desse pensamento poupador. Até tem aquela frase, como é que fala? Não importa o valor, importa a parcela. Né? Se a parcela come, não vai embora. Né? E eu até anotei aqui a questão do consórcio, né? Pelo que eu vejo, assim, um consórcio é algo muito brasileiro, né? Tu não vê Sim. essa questão de consórcio nos Estados Unidos ou na Europa, ou até às vezes alguns outros países da América, assim, é um negócio muito brasileiro o consórcio. Não sei se eu acho que foi criado por um brasileiro. Ele é brasileiro. Né? Ele foi criado aqui. Até a origem dele, a galera se reuniu para que, em 50 pessoas ali, o primeiro consórcio que foi feito justamente com esse objetivo. Vamos se reunir aqui para que um de nós consiga o objetivo antes. Então consiga de maneira mais rápida, porque se todo mundo for juntando dinheiro para comprar cada um o seu carro, vai demorar 60 meses para a gente conseguir chegar no objetivo. Se todo mundo fizer isso junto, um consegue no primeiro, outro no segundo mês, outro no terceiro. Um vai ser o azarado, né? Um vai ser o azarado de chegar no que todo mundo chegaria se fizesse separado. Né? Então foi assim que nasceu dentro do Brasil isso daí. Mas ele é uma estratégia muito boa para quem planeja uma aquisição. Então, o foco central é o planejamento.
Por que muita gente também, ele é um produto que às vezes é um pouco queimado no mercado? Porque você vê gente oferecendo o produto, garantindo uma contemplação que não pode ser garantida. Então tem muito disso também. Ele é um ótimo produto, só que você tem que saber usar ele. Tu tem que já comprar eles esperando o último mês, né? Exatamente. A galera que compra esperando, não, vou ser contemplado daqui 3 meses, daqui 4, não, daí que não vai. O cara que é muito esperançoso pensa que é muito sortudo, geralmente é o que demora. É o que mais vai se lascar. e nessa tua ideia, assim, o que você vê como os maiores erros das pessoas cometendo, assim, quando começa a investir? Um dos maiores erros é não buscar conhecimento. Conhecimento é o principal quando você pensa em investir. Você não saber o que é uma Selic, você não saber o que é inflação. Então, você tem que ter um conhecimento básico para fazer isso. Só escutar o influencer que você gosta não é o que vai fazer você chegar onde você quer. Porque, às vezes, o cenário que ele está montando é para muita gente, mas pode não ser para você. Então, eu acho que esse daí é o principal ponto de erro que se comete, é você não ter conhecimento sobre o assunto. E também achar que retorno fácil, garantido e alto vai ser o que vai te deixar milionário. Isso daí é o que leva muita gente para o buraco. Bacana. Ricardo, eu separei agora aqui 2 blocos, tá? Um focado mais na parte de investimento para todos, né? Vamos dizer assim, focado muito na pessoa. E outro focado aqui no empreendedor, né? A primeira pergunta que eu quero dizer para você, fazer para você aqui, e vai ser título aí do nosso episódio, investir realmente é para todos, né? A gente fez um comentário agora aqui sobre a questão daquele cara que quer investir uns 50 pila lá, uns 20. Eu às vezes eu brinco um pouco lá em casa, assim, às vezes a gente chega no final de semana, vamos pedir um lanche, vamos pedir uma pizza, assim. Não, peraí que eu vou ali, eu sou meio chefe de cozinha, assim, mestre cuca, assim. Às vezes eu mesmo vou lá, eu gosto de fazer pizza com as crianças, né? Sim. Vou lá, faço as pizzas, porque daí elas recheiam a própria pizza delas, fazem um doce, fazem calabresa, calabresa e chocolate, é o que rola lá em casa. Uhum. E aí eu disse, eu economizei aqui porque hoje uma pizza por menos de 100 reais você não consegue, né? Eu disse, cara, eu economizei 100zão, vamos jogar lá para dentro né? Essa é a economia, né? E eu faço um pouco dessa jogada, um pouco de brincadeira, assim, junto com eles, para eles já poderem ir vendo também, né? Não, tem que investir, tem que fazer isso e tal, né? Mas falando sobre o pequeno e o grande, né? A gente está falando de um bem pequeno, né? Que investiu lá 100 reais, mas tem aquele cara que investe 1 milhão, 2 milhões, né? Sim. Investir, para você, é para todo mundo? Cabe para todo mundo? Deveria ser obrigatório para todo mundo. Porque se a gente depender da nossa previdência, a gente sabe que... já estourou com os velhinhos, vai estourar com nós logo, logo. Então, com certeza é para todo mundo. A mentalidade que tinha que ser criada no brasileiro é essa, de que tem que sobrar os 100 reais todo mês obrigatoriamente. E eu até digo mais, tinha que ser o 10% da tua renda. Tem um livro, que talvez até a gente chegue em algum momento para conversar sobre isso, mas que eu indico para todo mundo, que é um livro fácil e pequeno de ler. Até para mim, que era preguiçoso para a leitura, foi o livro que quebrou um paradigma. É O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro eu sempre digo que tem que estar na escola para criança de 6ª série aprender sobre guardar dinheiro, sobre como tratar o dinheiro. Porque o dinheiro ele não aceita desaforo. Se desaforar ele vai embora e não volta mais. Então, sim, investimento é para todos, desde 100 reais. O juro composto ele atua igual em 100 reais como atua em 1.000. Talvez os valores sejam diferentes, mas a maneira de atuação é a mesma. Tanto que até explicando para a galera que está assistindo aí, o convite que eu fiz para o Ricardo foi para uma visita tua aqui no escritório, né? E a primeira coisa, eu lembro, né? Não sei se eu fui meio rude contigo ali, assim, eu fui para trás e perguntei, mas Ricardo, vem cá, 300 pila vale a pena para você?
Não, vale, né? Então eu fiz algumas perguntas agora aqui que é um pouco em cima do que tu me passou aquele dia ali, né? Sim. E aí aqui, pegando o exemplo prático, né, que tu me repassou ali, questão dos 70 mil reais investidos, né? Uhum. De uma forma, como a gente tem o investidor moderado, conservador, ou ousado, né? Agressivo. Tem Arrojado. o seu perfil, né? Você me passou lá com um investimento de 70 mil reais, né? A gente tem um rendimento próximo aí de 700 reais por mês, 600 reais por Sim. mês, né? Isso, na tua opinião, assim, ele é bom, ele é limitado? Como é que eu chego, às vezes, nesses 70 mil, né? Fala um pouquinho para nós sobre essa ideia que tu trouxe ali. Essa ideia que eu trouxe leva em consideração alguns fatores, como fluxo de caixa, reserva para ocorrências durante o ano, uma ocorrência específica como o 13º. Então, foi levado várias coisas em consideração para a montagem dessa estratégia. Porque montar uma carteira não é só jogar em alguns produtos ali, liquidez diária, mas é você pensar em cada ponto, cada objetivo e cada necessidade que a empresa tem, que a pessoa tem. Então, sim, é uma rentabilidade que muitos até podem dizer, não, 1% hoje com a Selic alta é pouco. Mas se você está dando rentabilidade para o teu fluxo de caixa, isentando esse investimento de OF, por exemplo, então não é só pensar em rentabilidade. Às vezes é pensar na rentabilidade bruta, né? É você pensar na rentabilidade líquida. Você tem que saber o que está por detrás do teu investimento, como que isso dali pode afetar ele. Então, e até para um cenário de uma PJ, a gente tem que ser mais conservador. PJ precisa de um pouco mais de liquidez, não dá para a gente arriscar tanto. É claro que quando a operação está um pouco mais estruturada, com caixa um pouco mais folgado, a gente pode pensar diferente. Mas, a princípio, é você pensar conservador, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Às vezes, um funcionário vem para você do nada e pede a conta. Então, tem que ser tudo muito conservador para que você não tenha uma surpresa ruim quando você precisar do seu dinheiro. Okay. Até porque muitas das vezes a empresa até tem isso no caixa e está lá parado, né? Sim. Que é um nosso... Depois a gente vai falar mais sobre isso aí. E qual que é o papel daí do investimento conservador, vamos chamar assim, dentro de uma estratégia maior? Por exemplo, eu trouxe para você as dores que a gente tem da nossa empresa ali na hora que tu veio falar comigo, né? Sim. E as dores, talvez as minhas dores aqui, sejam de muitos que estão assistindo nós aí, né? Trazendo para vocês, era a questão de reserva para 13º, né? E aquisição de um escritório próprio, né? De uma sala própria, pensando então a curto prazo, médio prazo, longo prazo, a gente estipulou algumas metas, vamos dizer assim, né? E quando que isso faz sentido então para um conservador, e quanto faz sentido talvez correr um pouco mais de risco, sair um pouco do meu perfil conservador e optar, porque eu me estrepei nos Bitcoin, né? Você comentou comigo. Um investimento de risco aquela troça, sim, né? Sim. Eu tava tão bem nos Bitcoin, cara, tava colocando a grana, teve o Clóvis do Sebo Marechal, que teve aqui, e ele também tem uma baba investida em Bitcoin lá. Sim. E eu assim, Clóvis, eu vou tirar tudo esse negócio aqui antes que eu perca mais. Daí tu vê assim, tu fez a pior coisa, assim, agora já tirei. Já foi. Mas eu perdi dinheiro nos Bitcoin, despencou esse negócio, né? Mas voltando aqui, quando faz sentido ser conservador e quando faz sentido eu ser um pouco mais arrojado no meu investimento? Quando você já tem um caixa um pouco mais folgado, você sabe que aquele dinheiro que você tem reservado, você não vai ter uma necessidade de curto, médio prazo, a gente já pode começar a pensar em algo um pouco mais arrojado. Porque quando você faz um investimento, por exemplo, no Bitcoin, ele é um investimento muito arrojado. Por quê? Porque a gente tem uma tendência de escassez ali no ativo que torna ele sempre rentável ao longo do tempo.
Se você pegar o gráfico do Bitcoin e pegar um traço de 3 anos ali, ele sempre vai ter valorizado. Então, em nenhum momento, durante 3 anos, ele vai ter perdido valor. Só que você tem que entender que isso daí pode acontecer. Tem um jargão que as pessoas dizem, por exemplo, sobre o Bitcoin ali, que o Bitcoin é alta infinita, só que com correções de 90% no meio do caminho. Então, você vai ter uma alta no ativo, só porque você tem que estar preparado para esperar 2 anos para colher dessa alta. Então, aí é que tá, você tem disponibilidade de deixar esse dinheiro parado por esse período? Se faz sentido, pode ter algo um pouco mais arrojado dentro da carteira, principalmente de uma PJ. Tem que ser tudo muito medido, esse risco dentro de uma carteira PJ, porque você pode botar em risco a tua operação. Então, a partir do momento que o caixa está mais folgado, você tem uma previsão muito boa do teu caixa, a gente pode ir trabalhando algo um pouco mais arrojado. Mas se não, segurança é a primeira de todas. Até mais para frente, talvez a gente vá falar qual é o principal investimento que deve ser feito. O inicial é uma reserva de emergência. Para PJ não é diferente. Tu falou de segurança agora, né? A gente ouve muito falar daquelas questões de alavancagem, né? Para você, investimento é mais sobre proteger ou crescer o patrimônio? Investimento, com certeza, é sobre proteger patrimônio. O principal objetivo do investimento é manter poder de compra. Porque hoje a gente sabe que a gente vive num país que ele é inflacionário. Então a inflação ela é sempre muito alta no nosso país. E a gente tem que estar, no mínimo, ganhando dessa inflação. Porque senão, se eu deixar o dinheiro parado na minha conta, o carro que eu compro esse ano que vem eu já não compro com o mesmo valor. Então, o investimento vem muito para isso, para proteger o teu poder de compra. Claro que ele vai acelerar o teu crescimento, mas o que faz você crescer é o teu trabalho. É dali que vem a tua renda. O investimento é um ativo mais de proteção do que de ganho de capital. Para ganhar capital, geralmente você está se expondo a um risco muito alto. Então, vou ficar milionário, vou fazer operações ali de opções no mercado financeiro. O teu risco de perca é muito grande. Então, eu utilizo o investimento muito mais como proteção de poder de compra do que qualquer outra coisa. É tipo aquela história da poupança, né? Se tu tá guardando dinheiro na poupança, tu tá perdendo dinheiro. Porque ela rende abaixo da inflação, né? Então, se hoje você guarda 100, né, na poupança, daqui 10 anos esse teu 100 vai ter, sei lá, chega a 140, vamos dizer assim, né? Só que o teu 100 ali, que já seria 140, hoje vale 90. Exatamente. Perdeu o dinheiro, na verdade. A poupança né? É melhor do que ainda deixar guardado parado em casa, embaixo do colchão, como antigamente. Mas não é a melhor coisa, né? E para uma empresa, vamos pensar num negócio pequeno, né? Um negócio bem pequeno, aí, um negócio que tem um faturamento aí de 30, 50 mil reais por mês, né? Faz sentido ter esse dinheiro. Eu lembro que na nossa conversa ali, tu falou do overnight e tudo mais, né? Faz sentido deixar dinheiro investido ou você acredita que o investimento no próprio negócio seria o melhor caminho para fazer? Qual que seria? Eu acho que investimento no próprio negócio ele sempre vai trazer mais retorno que o investimento. Só que eu também vejo muito negócio investindo pesado no próprio negócio e ser ali onde começa a definhar. Eu vejo que as empresas aqui no Brasil elas têm uma dificuldade que é de saber crescer. Então você tem que ter muito planejamento para fazer uma expansão. Não é um caso ou outro, até enquanto eu estava conversando com um colega hoje, eu falei isso daí, ele disse, cara, pior que esses dias eu vi um negócio aqui da minha cidade, se eu não me engano era uma padaria. O cara tinha uma padaria pequena e ele ia muito bem na padaria, ganhava muito dinheiro com a padariazinha pequena dele ali de bairro. E ele quis expandir, fazer uma mega de uma padaria. E daí o negócio já não começou a ir tão bem, o número de funcionários aumentou, o custo da operação aumentou demais e ele acabou fechando o negócio porque não soube crescer.
Então, às vezes, vale muito mais a pena você guardar o dinheiro e não investir, desde que você esteja bem estruturado. Investir vale mais a pena, você investir no teu negócio acaba valendo mais a pena. E ele vai acabar te dando mais retorno. O investimento ele é mais mesmo para proteção do teu poder de compra. Ele vai acelerar um pouco o teu crescimento. Ele não vai ser o principal catalisador do teu crescimento. Saber diferenciar, vamos dizer assim, o investimento para manutenção do teu negócio, né? Isso. Tem coisas que é da manutenção, tu ter que adquirir alguma coisa, né? Sim. Agora outra coisa é tu expandir, né? Você pensar assim, tem alguns negócios, por exemplo, que você tem itens que sofrem depreciação ao longo do tempo, vão ficando defasados. Então você fazer uma reserva para isso daí, investir esse dinheiro para você trocar o teu equipamento por um equipamento melhor, isso daí é uma estratégia que você vai usar para crescer o teu negócio cada vez mais, ou manter ele competitivo ao longo do tempo. Então, você investir e crescer o negócio, eu acho que são coisas até que casam uma com a outra. Você fazer um investimento para conseguir crescer o teu negócio, eu acho que é o cenário ideal. Não tem uma coisa elimina a outra. Isso daí eu acho que não existe. Entendi. Pessoal, nós vamos passar para o bloco 4, mas antes disso, fique aí que eu tenho um recadinho para você. Você é empreendedor, empreendedora, tem uma história para contar e adora compartilhar experiências, esse convite é para você. Conversa de Dono, o podcast que dá voz a quem vive o dia a dia dos negócios, enfrenta desafios reais e constrói resultados de verdade. Aqui a gente não fala somente de sucesso, a gente fala de histórias reais, aprendizados, erros, acertos e tudo que faz parte da jornada empreendedora. E agora eu quero te fazer um convite. Se você quer participar como convidado e contar a sua história aqui no Conversa de Dono, é simples. Chama a gente no direct do perfil oficial e vem fazer parte desse projeto que está conectando e fortalecendo empreendedores da nossa região. Bora juntos, então, construir, crescer e dar voz a quem faz acontecer. Estamos de volta ao nosso Conversa de Dono. Hoje estou aqui com o Ricardo Córdova, ele que é da GB Investimentos, né? Isso aí. Da GB, um escritório parceiro da XP também, Investimento. Nós estamos falando aí sobre investimentos, seja para a tua vida pessoal ou principalmente também para o teu negócio, né? Fazer aquele fundo de caixa, aquela reserva, né? Você que está pensando em, às vezes, expandir o teu negócio. Eu chamei o Ricardo e um dos objetivos na conversa com ele era ter uma sede, uma sala própria, né? Então tem que planejar, tem que criar formas aí de chegar até lá, né? Porque senão a gente nunca evolui, né, Ricardo? Com certeza. Ricardo, e como que o empreendedor deve pensar sobre o que a gente chama de custo de oportunidade, né? E aí uma das coisas que se fala muito quando faz um investimento é a questão da liquidez, né? Sim. Porque hoje eu vou lá e adquiro uma casa, por exemplo, né? Essa casa vai me render, sei lá, 3 mil reais de aluguel todos os meses. Fiz um bom investimento, coloquei lá 600 mil e está me rendendo 3 mil reais. Apesar que 600 mil investido ali, 3 mil de aluguel não está valendo a pena. Está me gerando 0,5% ao mês, né? Eu estou rápido de cálculo. Mas beleza, está me gerando ali. E tem aquela ideia assim, não, porque a casa está se valorizando, né? E se um dia eu precisar, eu vendo a casa. Tá, mas daí deu uma zica, né? Deu um troço ruim, né? Bateu uma pandemia aí, precisei de uma grana rápida, botei a casa para vender. E, cara, tu não vende da noite pro dia. Exatamente. Tu vai levar 6 meses, 1 ano, 2 anos, dependendo o estado da casa e o preço. A não ser que tu jogue o valor da casa lá embaixo, né? É o custo de oportunidade. E aí daí entra daí o custo de oportunidade para quem tá comprando, né? E já na parte do investimento tem aquela questão da liquidez rápida, né? Eu tenho lá 600 mil reais, cara, dependendo do tipo de investimento rápido,
3, 4 dias tá na conta, né? E aí eu citei até o exemplo de uma sala, né? Que eu estava olhando, que a sala estava lá por 460 mil reais, e o dono da sala chegou, ó, se tu me der 400 mil, a sala é tua. Que é o custo de oportunidade. Se eu tivesse essa grana guardada, eu tinha desembocado a sala, né? Com certeza. Fale um pouco para nós, então, como que o empreendedor deve pensar nessa parte sobre custo de oportunidade. Então, sempre tem que estar pensando um passo à frente. O empreendedor ele sempre tem que estar um passo à frente do cenário que está se apresentando para ele. Principalmente quando você está pensando em uma PJ, liquidez é o principal ponto de atenção dentro da PJ. Porque se você tem alguma oscilação ali no teu caixa, alguma coisa assim, você vai precisar de dinheiro. E se você não tivesse dinheiro disponível, vai ter que pegar um dinheiro caro. Vai ter que fazer um empréstimo, vai ter que fazer um financiamento, alguma coisa do tipo. Então, até você comentou da poupança. A poupança, às vezes, pode até ser usada como uma reserva para oportunidade. Ela te dá uma alta liquidez, te dá uma baixa rentabilidade. Mas ela está ali para esse fim. Então, assim, não vou dizer que a poupança é o pior dos investimentos, porque ela pode ter esse viés aí de uma reserva de oportunidade. Mas, claro, a gente tem outras opções um pouco mais interessantes do que ela. Então, você tem que entender o quanto isso dali vai acabar custando para você também. Às vezes, aquele imóvel de 400 que era de 460, pode ser que venha se tornar um problema para você no futuro. Porque você mesmo agora comentou, é uma coisa que demora para vender. O cara já estava numa situação onde ele precisava de dinheiro rápido e imóvel não tem uma liquidez. A gente até pode ter alguns produtos financeiros que podem se beneficiar daquele imóvel ali. A gente pode ter, por exemplo, um home equity. Home equity é um empréstimo onde você coloca a tua casa como garantia. Isso dali faz baixar bastante o juro desse teu empréstimo. Então, para você não perder um bem, alguma coisa assim, você tem outras opções também. E isso daí tem que estar muito claro que você tem de opção para usar ou não. Então, às vezes surgiu uma oportunidade. Claro, quando você fala de investimento, parece que você só quer travar o dinheiro do outro, mas não é isso daí. Às vezes, aquela casa é a casa do teu sonho. Então, se está na oportunidade de comprar, cara, vai e adquire o teu bem, realiza o teu sonho, teu objetivo. É mais sobre isso do que sobre guardar dinheiro em si, na verdade. Porque você guarda dinheiro por algum motivo, né? Essa questão da casa é algo bem discutido assim nos investimentos, né? Assim, cara, porque hoje mais vale eu... E é um pouco até com o negócio, né? Se dá o exemplo da sala, né? Se eu tenho lá 400 mil reais aplicados numa estrutura física, numa sala, né? Se eu tivesse esses 400 mil reais aplicado num bom investimento que me rendesse ali 4, 5 mil reais por mês, o rendimento disso aqui pagaria o aluguel de uma sala para mim e às vezes sobraria até uma gordurinha, né? Então é muito de análise, né? E essa questão da casa alugada ou casa própria é isso, né? Eu acho que a casa, cara, ela, que nem tu falou, ela é um sonho. Exato. Né? Todo mundo, não todo no mundo, mas todo brasileiro acho que sonha em ter a casa própria. A gente sempre cresceu e viveu nessa questão de é a minha casa, né, cara, que ninguém me tira mais, né? Então eu acho que tem essa questão do sonho, né? Mas quando a gente fala de negócio, eu acho que tem que analisar bem, né? Sim, isso daí é uma coisa que eu digo, não tem resposta certa para a questão, compra casa, aluga casa. É muito do teu sonho. Então, você quer uma casa onde você pode mexer, fazer o que você quiser nela, compra a casa. Faz a tua casa do jeito que você quer. Isso dali te dá uma sensação de bem-estar, querendo ou não. Sim. Então, é muito sobre isso daí, você se sentir bem com a tua tomada de decisão. Para você, qual que é o maior erro ou o erro mais comum do empresário quando ele começa a investir? Eu acho que o maior erro é você se precipitar. E aqui a gente está falando de investir o dinheiro ou de investir em uma expansão, por exemplo. Cara, eu acho que é mais de investir no fundo, o valor no CDB, ali, né? Não sei qual que é a... O maior erro é esse daí, de você não ter conhecimento sobre alguns fatos, por exemplo.
Se você está falando em um valor um pouco mais alto ali, 500 mil. Tô com um caixa aqui de 500 mil, quero investir isso daí. Vou investir tudo em um emissor. Hoje a gente tem casos ali que a gente está vendo do Banco Central liquidando vários bancos. Então, você não entender que o teu limite de proteção no fundo garantidor, por exemplo, é 250 mil. Isso daí é um dos erros que aconteceu com vários clientes. Nossos, muito poucos. Só os teimosos mesmo, porque a gente disse, você tem certeza que quer ficar aqui? Você quer? Assina esse termo aqui pra gente que você está assumindo esse risco. A gente não concorda com você assumir esse risco. Mas a gente viu vários casos de previdências, fundos de pensão, investindo mais do que deveriam em alguns emissores ali e acabaram quebrando a cara, querendo ou não. Então esse daí é um dos pontos. Outro ponto é você se apegar muito a um emissor. Eu trabalho com o banco ali faz tanto tempo. E ele só vai te oferecer o que ele tem próprio, não vai te oferecer outras opções. Então, é estudar as várias opções de mercado para você entender o que faz sentido. Falando em várias opções, eu te comentei, né, assim, mas Ricardo, não me sobra nada aqui. Falei, cara, não sobra dinheiro nesse negócio aqui, cara. Como é que tu quer que eu invista, né? Como dividir o capital entre reserva e expansão do negócio? Isso daí vai ser um cálculo que você vai ter que ter do teu negócio. Ali, 12 meses do teu caixa, você ter reservado. A pandemia nos mostrou muito isso, né? Exatamente. Tem uma frase, tanto para vida, né, pessoal, que diz que você tem que ter um fundo de 6 meses, né? Então, se eu tenho um custo de vida lá de 5 mil reais por mês, cara, guarde lá 30 mil reais para uma ocasião, às vezes para uma batida, né, de desemprego, né, às vezes uma doença, né? Então, né, o aconselhado é ter no mínimo 6 meses, né, do custo mensal teu guardado. E assim para as empresas também, né? Eu digo o mínimo 6, né? O mínimo 6, porque a gente usa muito esse cálculo para quem é CLT, geralmente. Que daí, foi desligado da empresa, perdeu o emprego, você tem o seguro-desemprego ainda te amparando por um prazo. Que já é um valor mais baixo do salário também. Do salário, mas ele já vai te dar um fôlegozinho. Mas agora você, por exemplo, é autônomo. A gente já faz esse cálculo com 12 meses daí. Porque, cara, você é autônomo, você não tem uma previsão de como que vai ser o teu recebimento. Então, é muito melhor você garantir um prazo maior para que você consiga se sustentar nesse prazo, do que às vezes arriscar um prazo mais curto de 6 meses e acabar chegando no final da tua reserva ali e você ainda não ter conseguido resolver a tua situação. Então, para a caixa de empresas, a gente sempre coloca um prazo mais longo, porque às vezes você tem um cenário de recessão que ele acaba se alongando ou acaba sendo um pouco mais difícil e acaba comendo mais esse teu caixa. Então, o objetivo sempre tenta chegar em um ano dos teus custos ali, tenta rentabilizar o teu caixa nervoso também, que foi uma das opções que eu sugeri para você, porque a gente até comenta, cara, você vai deixar de fazer uma venda pequena para o teu cliente se ele chegar com uma necessidade para você? Você não vai deixar de vender. Então, por que você vai deixar de rentabilizar o teu caixa por menor que ele seja ali? Se você tem essa opção, ganhe esse dinheiro. Não deixa ele parado na mesa. Eu anotei aqui algumas perguntas sobre o nosso ping-pong de dono, né? Onde a gente tem algumas... Ainda bem, cara, que eu não perguntei o livro, porque o livro tu já entregou para nós no primeiro bloco aqui. Mas tem outros livros muito que é o homem mais rico do mundo. Geralmente eu coloco assim, um livro, um filme que você gosta. Dessa vez eu não tenho livro aqui no nosso ping-pong. Mas eu ia reforçar, eu sou muito comprado com o homem mais rico da Babilônia. Ele faz diferença na vida das pessoas. Dizem que lê a Bíblia no trecho de Salomão também
É um Então, estudo muito bom para a parte de finanças também. Aham. Tu trouxe ali a parte da Babilônia, né? Eu me lembrei Isso. dessa questão da Bíblia, né? Salomão, ele ensina muito, né? Na Bíblia ali sobre essa questão de investimentos, né? Tu chegou a ler? Não? Não. Mas tem muitos livros que são baseados no Homem Mais Rico da Babilônia. Se você pegar Pai Rico, Pai Pobre, ele vai fazer a referência do O Homem Mais japonês lá esqueci o nome do dele. Kiyosaki lá. Entendi. Pessoal, está começando Ping Pong de Dono. Ricardo, investir é Obrigação. dinheiro parado, Dinheiro parado é perder dinheiro. o maior erro financeiro do empreendedor. Não ter uma reserva. Um hábito financeiro essencial. Daí é guardar dinheiro. Para você, sucesso financeiro é Sucesso financeiro é você alcançar os seus objetivos com planejamento. e uma dica rápida aí para quem quer começar a investir ainda hoje. Estude. Bacana. Vamos lá então para dicas e conselhos agora para o nosso último bloco. Já estamos chegando no final aqui, pessoal. Se você está acompanhando aqui, não esquece de seguir o nosso canal, dá um likezinho aí para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas também. Compartilhe aí com as pessoas que possam, né, estar interessados no nosso conteúdo aí. Ricardo, para você, qual que é o primeiro passo para quem nunca investiu? É isso dali que a gente acabou de comentar. É você estudar e principalmente você começar pelo básico. É fazer o básico bem feito. A gente fala essa frase muito no nosso escritório. É você montar uma reserva de emergência. Sem isso não faz sentido você partir para algo mais arriscado. Investimento não é o que vai te deixar rico. É o que vai catalisar um pouco o teu crescimento. Vai garantir o futuro, vamos dizer Sim, assim. Eu até tinha notado aqui a questão do INSS, né? Como é que a galera apelida agora, que é o... Isso nunca... Como é que é? Isso nunca vai dar certo? Não, é assim. Ô, Gabriel, pesquise no Google aí o termo que os investidores usam para INSS, que não vai dar certo. Tem um termo que... o Gabriel já vai dizer para nós aí. Ricardo... Para a gente dar sequência aqui, como que o empreendedor pode organizar o seu financeiro antes de investir? Né? Porque tem que estar, vamos dizer assim, com a saúde financeira da empresa ok e tudo mais, né? E como que o empreendedor pode organizar isso aí antes de meter o pé no investimento? Ele tem que estar com o caixa muito bem alinhado. Claro, a gente consegue investir fluxo de caixa nervoso, um investimento de um dia para o outro, que eu até comentei com você que antigamente eles chamavam de overnight. Hoje a gente tem um outro termo, que é a nota compromissada. Mas esse é um investimento que vai te dar um pequeno ganho que você não teria. E as instituições financeiras hoje elas não trabalham muito isso daí, porque para elas eu acho que acaba não dando muito dinheiro. Mas pro empresário é um bom investimento. Enquadrando os custos, você tem que ser um poupador, a tua empresa tem que ser poupadora, ela tem que gerar caixa. Então, como organizar isso daí? É você tendo mais receitas do que custos. Esse é o essencial para você dar o primeiro passo para conseguir investir. Claro, há exceções ali, eu consigo pegar um crédito com uma taxa muito baixa. Cara, a gente pode investir, tem um investimento que vai dar um retorno melhor, a gente pode fazer essa jogada. Só porque você pegar crédito para investir, na maioria das vezes, não é um bom negócio. O crédito sempre vai ter um juro maior do que a rentabilidade que você consegue alcançar. Até porque é por isso que as instituições... É dali que as instituições ganham, né? Exatamente. Conseguiu aí, Gabriel? Cara, ele tá falando aqui é colapso da previdência ou insolvência do sistema. Não, a sigla INSS ela tem um significado, tipo, isso nunca... Bom, depois eu pesquiso. Vou deixar aqui para vocês... Isso nunca será seu, deve ser. Cara, não me veio, mas vamos ver se até o final aqui eu me veio essa palavra aí. O que não pode faltar em uma estratégia financeira saudável, Ricardo? Cara, é um bom entendimento do teu cenário. Hoje, como assessor de investimento, a gente tenta olhar o todo da vida do cliente. Então, cara,
tem seguro de vida, se você tem uma família, se você tem patrimônio, é uma coisa que não poderia faltar para você. Se você tem o objetivo de adquirir um carro, uma casa, planejamento não pode faltar para você. Uma reserva de emergência, isso também não pode faltar para você. O próprio nome já diz, a gente nunca sabe quando que a emergência vai acontecer, mas se acontecer a gente tem que estar preparado. Então são coisas essenciais para todo investidor. Eu acredito que isso daí é o básico que você deveria estar mirando. E existe a hora certa de parar de investir ou investir no próprio negócio? Não existe uma hora certa. Se o teu negócio, você está conseguindo injetar dinheiro nele, ele está conseguindo crescer de maneira saudável, a gente já comentou aqui anteriormente, ele vai dar muito mais dinheiro para você do que os investimentos. Então, o que faz você ganhar dinheiro é o teu negócio. Só que a partir do momento que crescer acaba não se tornando mais saudável, talvez seja a hora de você parar e pensar, não, vamos segurar, é até aqui que eu consigo crescer por enquanto, vamos manter, vamos criar um caixa robusto para a minha operação, para daí dar o próximo passo. Eu acho que tem que ter muito esse bom senso de saber até onde você consegue crescer de maneira saudável, a partir dali segura, fortalece caixa, investe esse dinheiro, estrutura bem a operação para dar o próximo passo do crescimento. Que a gente comentou, muita empresa cresce, quebra é na hora de crescer e não enquanto está... Que o empreendedor, vamos dizer assim, se empolga, né? Ele age com a emoção, né? E como que tu acredita que a gente consegue evitar essas decisões emocionais assim com o dinheiro? Eu acho que tendo uma segunda opinião, acho que isso daí ajuda muito. Eu acho que você trocar uma ideia com pessoas que estão querendo ver o teu crescimento vai ser algo que vai te trazer um pouco mais de segurança para a tomada de decisão. Se cercar de pessoas que são de confiança ali, acho que ajuda muito nessa tomada de decisão, seja para o empreendedor, seja para pessoa física, se cercar de boas pessoas que pensam no melhor um para o outro, isso daí acaba ajudando bastante. E não ter medo de falar de dinheiro. O brasileiro tem esse tabu de falar de dinheiro. Eu acho que a gente teve um convidado aqui que foi o Juliano Custódio, meu xará. Ele veio fazer uma palestra aqui na CIL, ele é de Florianópolis, ele veio fazer uma palestra sobre finanças, aí aproveitei e trouxe ele aqui. E teve um outro também que foi o Edmilson, ali do Cicobi, e eles falam assim, né, os dois trazem isso na fala deles, que a gente cresceu sem os nossos pais, vamos dizer assim, falando sobre o dinheiro. O dinheiro era algo sagrado dentro não sagrado pelo belo, mas sagrado pelo sigilo dentro das nossas casas, né? Então a gente tinha... eu acho que teve uns 2, 3 episódios atrás que eu até comento, assim, eu via muito a movimentação, né, mais na parte de observar, assim, o que estava acontecendo. De às vezes meu pai trocava de carro, de repente ele estava com 2 carros na garagem, de repente ele estava só com uma moto, né? Daí nós mudava de casa, né? A gente, né? Só que em momento algum ele chegava e falava abertamente para todo mundo, galera, estamos numa situação assim, estamos numa situação financeira. Depois que eu cresci, eu tive entendimento, eu falei assim, naquela época ali a gente tava passando uns perrengues apertados, né? Então é algo, a gestão financeira deveria ser mais aberta, né? Sim, dentro de casa já com os nossos filhos, né? Para que eles também tenham uma maturidade um pouco antes do que a gente, né? Sim. A gente tá tendo agora, né? E eu acho que a gente tem essa oportunidade agora, a gente tá com a faca e o queijo na mão para ir mudando essa cultura que a gente tem no nosso país. Então, nós estamos fazendo nossos filhos dar uma criação diferente para ele. É que nem eu digo, o meu piá, ele vai ler o Homem Mais Rico da Babilônia, nem que eu tenho que obrigar ele com uns 10 anos ali. E não é... ele vai saber tudo sobre o livro. Não, ele vai entender 10% do que o livro está falando. Daí, quando ele tiver uns 15 anos, ele vai parar e vai pensar, mas o meu pai
fez eu ler aquele livro lá que dizia uns negócios parecidos com isso daqui. Quando ele tiver uns 20, ele vai lembrar daquilo ali também e talvez ele volte a ler o livro. Porque ele vai fazer alguma das cagadas ali, desculpa o palavreado, que estão descritas no livro. E por que eu gostei tanto daquele livro? É porque muitas das parábolas que estão contadas ali, eu vivenciei. E eu ia lendo o livro e dizendo, puta merda, mas se eu tivesse lido esse livro, eu não tinha feito aquela cagada aquela vez. Para nós encerrarmos aqui, Ricardo, a nossa última pergunta para você, qual conselho, não é nem pergunta, né, mas qual conselho você daria para quem quer crescer com uma segurança financeira? Leia o A+5 da Babilônia. Não é brincadeira. Eu vou deixar na descrição o linkzinho da Amazon com código ali para ganhar a comissão desse livro aí. Tô pensando no investimento. Claro, isso aí é empreendedorismo. Isso daí é um conselho que eu daria para quem quer crescer com segurança. Não caia em pirâmide, seja pé no chão. Não acredite em promessas mirabolantes. Isso daí acaba atrasando muito a vida do brasileiro. Jogo de azar também não é algo que vai te deixar rico, vai te deixar viciado naquilo ali. Uma hora ou outra a casa sempre ganha. Isso daí a gente já viu em muito filme americano, né? Mas é uma verdade. Seja pé no chão, estude sobre dinheiro, não tenha medo de falar sobre o assunto, que o dinheiro ele tem o poder de te alavancar de uma maneira que às vezes você nem acredita que possa acontecer. Pessoal, chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Hoje estive aqui com o Ricardo Córdova, várias dicas, insights para você aí que quer crescer financeiramente de uma forma saudável, investindo, criando metas, planejando o teu futuro. Ricardo, você tem aí um minutinho das considerações finais para você. Eu queria agradecer demais o convite, foi uma surpresa muito boa ter recebido esse convite aí. E queria ficar à disposição de todo mundo que estiver assistindo aí. Quem tiver alguma dúvida pode me chamar, pode entrar em contato com o Juliano para ele fazer esse meio de campo também, se precisar, que eu tenho certeza que a gente vai acabar fechando alguma coisa aqui. E dizer para todo mundo, estudem, falem sobre dinheiro, não tenham medo do dinheiro e respeitem ele também, porque ele não aceita desaforo. Vamos tratar bem o nosso recurso aí, que a gente gasta um bom tempo da nossa vida correndo atrás dele, então não vamos deixar ele fugir da gente. Beleza. Pessoal, encerramos o nosso episódio de hoje. Fica com o meu recadinho aí e nos encontramos no próximo Conversa de Dono. Valeu! Valeu, gente!